Nessa aula, vamos conversar sobre o movimento dos astros e a rotação da Terra. Para iniciar nossa conversa aqui, eu quero fazer uma pergunta e fazer um desafio. O que você observa no céu? E em quais momentos ao longo do dia você observa essas coisas? Dentre muitas coisas que você observou, possivelmente você percebeu que de manhã, bem cedinho, o Sol nasce no horizonte ao leste. E à medida que o dia vai passando, ele vai se movimentando. E quando chega no finzinho da tarde, ele se põe no oeste. Também deve ter percebido que o mesmo acontece com as estrelas e com a Lua à noite. Bem, qual é a explicação para essas observações? Sabemos hoje que o nosso planeta realiza alguns movimentos. Dentre eles, o movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno de uma reta imaginária que passa pelo seu centro, conhecida como eixo de rotação. Já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Enquanto o movimento de rotação dura 24 horas, o movimento de translação dura cerca de 365 dias e 6 horas. Bem, nesse momento aqui, vamos deixar a translação um pouquinho de lado e vamos conversar apenas sobre a rotação. Como eu falei com você, à medida que o tempo passa, a Terra gira em torno de si mesma, em um eixo de rotação. Quando ela faz isso, a cada momento, um ponto da Terra vai estar virado para uma direção do espaço. Assim, à medida que o tempo vai passando e ela vai girando, a cada momento esse ponto vai estar virado para uma direção diferente. Por exemplo, observe aqui. Eu vou colocar a Terra aqui e vou observar aqui do Polo Norte. Então, essa é a visão que a gente teria da Terra se a gente estivesse acima do Polo Norte. Considerando que a gente tem uma pessoa aqui na linha do Equador olhando para o céu, olhando bem para cima. Ela vai olhar para essa direção aqui, certo? Vamos considerar que a gente tem uma estrela aqui nesse ponto. Nesse momento, essa estrela vai estar no ponto mais alto no céu visível, no ponto mais alto de nossa esfera celeste, que é uma esfera imaginária no céu onde observamos as estrelas, constelações e tudo mais que vemos no céu. Mas continuando aqui. À medida que o tempo passa, a Terra vai girando. Vamos dizer que algumas horas depois, devido à rotação da Terra, a pessoa vai estar nessa outra posição aqui agora. Repare que nessa brincadeira, apenas a Terra se movimentou. A estrela que estava aqui continua aqui. No entanto, quando a pessoa olhar para essa estrela, ela não vai estar mais no ponto mais alto do céu aparente. Ela vai estar aqui, um pouco mais a oeste na esfera celeste. Isso é uma coisa interessante porque acontece com todas as demais estrelas e com todos os demais corpos celestes, incluindo a Lua, os planetas e até mesmo o Sol. No caso do Sol, é interessante observar isso aqui também, mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou colocar aqui a Terra e o eixo de rotação da Terra. Repare que esse eixo é inclinado em relação ao Sol. O Sol emite luz, e essa luz vai chegar até a Terra. A parte que está voltada para o Sol vai receber essa luz. Pelo fato desse lado da Terra estar recebendo a luz do Sol, teremos o dia desse lado. Do outro lado, que não está recebendo a luz do Sol, teremos a noite. No entanto, à medida que a Terra vai girando, realizando seu movimento de rotação, o Sol vai nascendo em um ponto da Terra e se pondo em outro ponto. O Sol está lá, na mesma posição. Ele não saiu do lugar. O que acontece aqui é que a Terra está girando, e um ponto que antes não estava recebendo a luz do Sol, agora começa a receber. E outro ponto que estava recebendo a luz do Sol, agora para de receber. E à medida que a Terra vai girando ainda mais, para esse ponto que começou a receber a luz do Sol, ele vai ver o Sol se movimentando na esfera celeste, indo do leste para o oeste e passando pelo ponto mais alto no céu. Bem, isso acontece com a Lua e com todas as estrelas que observamos no céu noturno. Por exemplo, fique uma noite observando uma estrela ou uma constelação. Quem sabe a constelação Cruzeiro do Sul. Repare que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se movimentando no céu aparente. Isso ocorre devido à rotação que a Terra faz em torno de si mesma. Claro que isso depende da estação do ano e também da localização que a pessoa se encontra no céu. Por exemplo, vamos imaginar que temos a Terra aqui e tem uma estrela aqui, bem acima do Polo Norte. Uma pessoa que está aqui no hemisfério norte vai conseguir ver essa estrela.
Por outro lado, uma pessoa que está aqui no hemisfério sul não vai conseguir ver. O mesmo acontece se tivéssemos uma estrela aqui no hemisfério sul. Uma pessoa que está no hemisfério sul conseguiria ver essa estrela, mas uma pessoa que está no hemisfério norte não conseguiria. É por isso que o céu visível na esfera celeste é tão diferente dependendo do hemisfério que você se encontra. Por exemplo, essa é uma imagem do céu visível no hemisfério sul. E essa aqui é uma imagem do céu visível no hemisfério norte. Os ciclos do Sol. Você já olhou para o céu e pensou que o Sol estava se mexendo? Por causa do movimento de rotação da Terra, ou seja, aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, temos a impressão de que o Sol está se mexendo no céu, mas não é o que está acontecendo. Este fenômeno nós chamamos de movimento aparente do Sol. Veja essa animação. A Terra está girando em torno de si mesma, realizando, então, um movimento de rotação. Assim, a cada momento do dia, as regiões do planeta são mais ou menos iluminadas pelo Sol. Por isso que, ao longo de um dia, vemos o Sol em diferentes regiões no céu. Veja, então, esse esquema que representa as diferentes posições do Sol no céu ao longo do dia. No início do dia, então, quando o Sol está nascendo, ele se encontra bem ao leste. Ao meio-dia, o Sol se encontra bem ao meio do céu, iluminando bastante a Terra. E no final do dia, quando o Sol está se pondo, ele se encontra bem mais a oeste. Mas será que a posição do Sol no céu é a mesma o ano todo? Bom, a resposta é não. Além do movimento de rotação da Terra girando em torno dela mesma, o nosso planeta também realiza o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Para a Terra realizar esse movimento completo, ela leva cerca de um ano, ou seja, mais ou menos 365 dias e 6 horas. Observe essa animação. A Terra está girando em torno de si mesma no movimento de rotação, gerando os dias e as noites. E, ao mesmo tempo, a Terra gira em torno do Sol. O movimento da Terra em torno do Sol possui uma trajetória na forma de elipse e não circular. Dessa forma, ao longo do ano, o Sol pode variar um pouco a sua posição no céu. Veja essas fotografias. Elas foram tiradas exatamente no mesmo lugar, porém em épocas do ano diferentes, em junho, agosto, outubro e em março. Vamos tomar por referência esse prédio marcado com o número 1, que está presente em todas as fotos. Então, veja, em junho, o Sol se põe bem atrás do prédio marcado com o número 1. Em agosto, o Sol se põe mais à esquerda do prédio marcado com o número 1. O mesmo pode ser visto em outubro, onde o Sol está se pondo bem mais à esquerda quando tomamos por referência esse prédio marcado com o número 1. E o mesmo pode ser visto em março. Note que o prédio marcado com o número 2, por vezes, não aparece em todas as fotografias. Isso se deve, em consequência, do ângulo na qual a fotografia foi tirada. Dessa maneira, portanto, conseguimos notar que a posição do Sol no céu ao longo do ano pode variar um pouco. Olhando agora essa outra figura, nós vemos a trajetória elíptica da Terra em torno do Sol quando ela realiza o movimento de translação. Assim, a combinação da inclinação da Terra, junto com a sua trajetória em torno do Sol em forma de elipse, proporciona com que as diferentes áreas do planeta Terra sejam mais ou menos iluminadas ao longo do ano. Se você é daqueles que, ao ver uma estrela cadente, faz um pedido para ela, na verdade, estrela cadente não é bem uma estrela, mas sim um meteorito. Na verdade, é o pedaço de um meteoro ou de alguma outra partícula cósmica. Ela acaba se tornando extremamente luminosa, porque ao entrar na atmosfera terrestre, acaba se incendiando devido ao atrito, deixando um luminoso rastro por onde passa. A velocidade média de uma estrela cadente ao entrar em nossa atmosfera é da ordem de mais de 250 mil km por hora.
o que é uma velocidade extremamente rápida. Por isso, a grande maioria é completamente desintegrada antes mesmo de chegarem a tocar o solo. Já um cometa é um objeto celeste relativamente pequeno que é atraído em direção ao Sol devido à sua força gravitacional. Os cometas são compostos por algumas partes. A primeira é o núcleo. O núcleo do cometa, ao se aproximar do Sol, dá origem à sua cabeleira e também à sua cauda. Os cometas se movimentam em torno do Sol em órbitas que são muito variáveis e cada volta completada em torno dele forma um período do cometa. Existem aqueles que completam uma volta em poucos anos e existem outros que completam uma volta em torno do Sol em várias centenas de milhares de anos, quando atinge o ponto mais próximo do Sol. Os asteroides são objetos rochosos e inativos remanescentes da formação do Sistema Solar e que orbitam o espaço, mas são muito pequenos para serem considerados planetas, por isso são conhecidos como planetas secundários. Os asteroides têm um diâmetro de cerca de 1.000 quilômetros, até o tamanho de pedregulhos. Porém, os asteroides se tornam meteoros assim que entram na atmosfera terrestre e formam as estrelas cadentes, aquelas que já falamos nesta aula. Caso esse meteoro sobreviva à descida incandescente ao nosso planeta e atinja o solo, ele se torna um meteorito. Os planetas, eles são os corpos celestes que compõem o nosso sistema solar. Eles possuem formas esféricas e descrevem órbitas elípticas. Aqui no nosso sistema solar, nós temos o Sol, que é uma grande estrela de fogo, e então os planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Existe um planeta chamado Plutão, mas em volta dele existem várias discussões se ele é ou não um planeta. Então, para não causar tanta confusão, eu não coloquei ele na nossa imagem. Embora a Lua pareça muito próxima do nosso planeta, ela está a milhares de quilômetros de distância. Isso é bem longe. Para termos ideia da distância, é só tomarmos por base o tamanho da Terra. Imagine um círculo. Agora, vamos fazer uma linha que passe exatamente pelo meio do círculo. O nome desta linha é diâmetro. Agora, imagine que este círculo é o planeta Terra. Se traçarmos uma linha de um ponto a outro da Terra, esta linha terá mais de 12.000 quilômetros. Então, este é o diâmetro da Terra. Sendo assim, podemos dizer que na distância entre a Terra e a Lua, poderíamos colocar 30 planetas Terra. É por estar tão distante que a Lua parece tão pequena. Mas o diâmetro da Lua é de mais de 3.000 quilômetros. Ela não é nada pequena. E entre todos os planetas que giram em torno do Sol, a Lua é o maior satélite, quando comparada ao seu planeta de órbita. A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de fases da Lua. E elas são 4, podendo ser chamadas de quartos lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo, para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito, portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora
podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como lua cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente, só é possível ver metade da lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. A lua leva 27 dias, 7 horas e 23 minutos para fazer a revolução, que é praticamente o mesmo tempo que leva para fazer a rotação. Então, sempre olhamos para a mesma face da lua. Isso não é legal? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta, e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta, e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno.